Olá, começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e hoje nós vamos estar conversando com o pós-doutor em Direitos Humanos, professor da Universidade Federal do Acre e atual chefe do departamento da UFAC, do Departamento de Direito da UFAC, professor Edson Carvalho. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Diogo. É uma satisfação estar aqui com você. Me sinto muito honrado pelo convite, tá? E as minhas cordiais saudações aos telespectadores. Nós estamos transmitindo o Ideias da Aldeia, um programa que está sendo transmitido através do Sistema Público de Comunicação. Estamos chegando às 22 cidades do Acre. Professor, gostaria de começar esse papo falando um pouco sobre direitos humanos. Os direitos humanos são sempre citados como condição imprescindível para a dignidade, para a condição de dignidade da pessoa humana. O que são os direitos humanos e como esses direitos atingiram a condição que eles têm hoje? Olha, é até um pleonasmo falar em direitos humanos. Todos os direitos são direitos humanos. A nossa Constituição, por exemplo, ela tem como um princípio basilar que imanta todo o sistema jurídico, que é o princípio da dignidade humana. E os objetivos da República Federativa do Brasil é acabar com a pobreza, com as desigualdades regionais e promover a proteção do ser humano, que é o objetivo de todo direito. Agora, os direitos humanos, eles são aqueles direitos que são inerentes ao ser humano. Todo ser, pelo simples fato dele ser um ser humano, ele tem esses direitos, porque os direitos humanos são universais. Seja ele árabe ou chinês, seja homem ou mulher, seja menina ou menino, seja criança ou adulto, seja católico ou judeu, tá? Esses direitos são universais. E quais são esses direitos? Eles estão todos naquele capítulo, né, no artigo 5º da Constituição, que são aqueles direitos mais básicos do ser humano. Tá? Direito à igualdade, direito à liberdade e todos os direitos sociais e econômicos que lá estão inscritos. O senhor acredita, então, que esse caráter universal dos direitos humanos, ele prevalece mesmo ante as diversidades culturais que existem no mundo? Mesmo, embora haja resistência de alguns grupos que têm culturas bastante diversas, como a cultura islâmica, né, que eles, inclusive, rejeitam certos princípios, por exemplo, a igualdade entre homem e mulher. Né? Nós sabemos disso, que a mulher ela tem uma série de direitos que não são respeitados do nosso ponto de vista. Tá? Em relação à Arábia Saudita, por exemplo, a mulher não pode dirigir um carro, a mulher não pode ir ao estádio com um homem, né, misturados com homens. As escolas para homens e mulheres são separadas. Na rua, a mulher anda atrás do homem. Então, eles não aceitam muito essa universalidade dos direitos humanos. Mas esse é o ideal da humanidade. Quando se fez a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá estava foi desenhado o maior ideal da humanidade, que é que todo ser humano deva viver livre da fome, livre da violência, livre da guerra, para que todo ser humano possa desenvolver o máximo de suas potencialidades. E aí que a educação para os direitos humanos e a educação em geral, ela desempenha um papel fundamental. Professor, e no Brasil, essa discussão acerca dos direitos humanos, quais os maiores avanços que o senhor percebe com relação a essa discussão sobre os direitos humanos no nosso país? Olha, no nosso país, com a redemocratização, porque com o regime militar, principalmente os direitos civis e políticos foram muito violados. Né? Era comum a gente ouvir e ler, né, que as pessoas eram torturadas, e realmente foram. Né? Alguns, inclusive jornalistas, pelo simples fato de ele expressar o seu pensamento, eles foram mortos através de tortura e tudo mais, né? E operários como Manuel Fiel Filho, o Herzog, que era jornalista que foi encontrado morto na prisão. Então, houve grandes violações de direitos humanos. Não foram massivas como em outros locais, mas houve violação. E ainda há, né? Nós vemos todo dia nas prisões, principalmente nas prisões, ocorrer violação de direitos humanos. Agora, a violação ela não é só nesse aspecto da questão da prisão, mas também violação de outros direitos. Quantas famílias? Nós temos quase 30 milhões de pessoas que estão na pobreza,
que não tem emprego, que não tem comida, que não tem casa, que vive nas faixas da ignorância, da miséria e de todo nível de dificuldades. Então, nesse aspecto, nós temos que avançar muito. Avançamos em uma parte, mas ainda há muito caminho. Agora, quando a gente olha para o exterior, a gente vê coisas que são muito graves, né? Ruanda, que houve genocídio, quase 800 milhões de pessoas foram mortas, né? E utilizando um instrumento poderoso que foi o rádio, que os Tutsis, os Hutus, né, um grupo étnico, estimulou através do rádio que se matassem o outro grupo. 800 mil pessoas, né, quase 1 milhão de pessoas. E temos hoje uma grande prisão, que é Gaza, por exemplo, na Palestina, a maior prisão do mundo. Um pequeno espaço em que os palestinos são mantidos praticamente como prisioneiros, com todos os tipos de violações de direitos humanos. Então, a esse respeito, precisamos ainda de caminhar muito. O senhor acredita que a ONU tem cumprido o seu papel? Com muitas deficiências, por problemas políticos. Nós sabemos hoje que temos uma potência que domina todo o planeta, militarmente, economicamente, e quando você tem o dominador, você tem os dominados. Tá? E essa relação de poder, a gente sabe que a ONU sempre é também uma instituição que é dominada, principalmente pelos Estados Unidos, Inglaterra, o Conselho de Segurança, que não é um conselho democrático, né, em razão do poder de veto que esses países têm, mas sem ela seria pior. Em Ruanda, por exemplo, ela demorou a atuar. Agora, em muitas outras áreas, ela atua em relação ao direito humanitário, né? Sempre que há catástrofes humanitárias, ela sempre está apoiando, ela sempre está, porque quando ocorre essas catástrofes ou violação massiva, que ocorre grande número de refugiados, a primeira coisa que se precisa é abrigo para um grande número de pessoas. Precisa-se de alimento, de água, depois escola. Imagina, né? Sem ela seria muito difícil. Professora, o seu trabalho do seu pós-doutorado, que foi em Direitos Humanos e Meio Ambiente, nessa área de Direitos Humanos e Meio Ambiente, na Universidade de Notre Dame, em Chicago, nos Estados Unidos, ele tem alguma relação com o Acre, com a implementação dessa política de direitos humanos no nosso Estado? Tem. Eu fiz um trabalho sobre a relação entre direitos humanos e meio ambiente. E aqui no Acre, principalmente, ou toda a humanidade, né? Porque se a gente considerar toda a humanidade como um sujeito, nós somos umbilicalmente dependentes do meio ambiente. Olha, nós não podemos viver 3 ou 4, 5 minutos sem o ar, tá? Nós não podemos viver uma semana sem comer, nós não podemos viver mais que 4 semanas sem tomar água, e tudo isso vem do meio ambiente. Então, o direito mais fundamental do ser humano, que é o direito à vida, está umbilicalmente dependente do meio ambiente, né? E o direito à saúde também. Como você vai ter os outros direitos, ou seja, todos os outros direitos perdem o sentido se você não tem a vida, e a vida depende do meio ambiente. Tá? E em relação ao meio ambiente, como você vai ter, você vai usar a sua liberdade, a sua capacidade, sua liberdade de reunião, a liberdade de expressão, se você tem um ambiente contaminado, água poluída, etc. De nada disso adianta. Tá? Por quê? Primeiro, o direito é o direito à vida, e os outros todos decorrem deles. O segundo, o direito à saúde. E o terceiro é você desenvolver todas as suas potencialidades como ser humano, né? Para ser feliz, passar aqui por essa terra, mas ter uma vida digna, né? E que possa viver até os seus últimos dias dignamente. Tá? E em relação ao Acre, nós temos populações que vivem diretamente do meio ambiente. Nós temos populações indígenas, os seringueiros, que de lá retiram seus alimentos, né? Sua sobrevivência sai de lá. Então é importante que esse ambiente seja preservado para eles, tanto o solo produtivo quanto a água limpa. Tudo isso é de fundamental importância, porque sem isso nós não vamos ter saúde, tá? E sem saúde nenhum direito faz sentido, né? Ou pelo menos os outros são muito limitados em razão disso. Professor, antes de estudar direito e de se dedicar ao tema dos direitos humanos, o senhor já era doutor na área de ciências agronômicas.
o que lhe levou a buscar o caminho do direito? Uma curiosidade? Olha, quando eu vim para o Acre, eu já tinha assumido, fiz concurso para professor, e na realidade eu nunca tinha pensado muito no direito. O direito para mim foi algo secundário, algo assim de uma curiosidade. Eu vi, assim, interessei porque eu sempre gostei de estudar e vi que muita gente entrava pela janela no curso de direito, né? Vários entravam uma turma de 40 mais 40 pela janela. E aquilo me causou uma certa repugnância e eu resolvi fazer o vestibular. Fiz o vestibular, passei em primeiro lugar, estudei um pouco, não estudei. E aí, durante o curso, eu fui percebendo, né, que esse tema me interessava mais que os outros. E por ter estudado toda a minha vida em escola pública, ao ir para o direito, eu me senti no dever de ir lá tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E isso para mim, talvez agora, né, além da educação e essa parte que é a educação para os direitos humanos, é também uma missão, né? Não é só uma profissão. É algo que aquele que recebeu, que esteve lá para receber, tem que dar alguma coisa em troca, tem que dar alguma coisa para a nossa sociedade. E a educação é uma maneira que eu posso fazer isso, né? Bom, o senhor disse que na época em que o senhor foi entrar no curso de Direito, era mais em que ano isso? Isso foi em 90 e poucos, né? 92, algo assim. 92, início da década de 90. Enfim, o curso de Direito passava por um momento delicado, por um momento de desmoralização dessa questão dos janeleiros, pessoas que entravam sem ser pela via natural, que é o vestibular. Como é que o senhor, hoje, na situação de chefe do departamento desse curso, analisa, vê as principais mudanças que aconteceram dessa época, em que o senhor era um aluno, um estudante, para hoje, em que o senhor está à frente desse departamento? Olha, eu vejo mudanças significativas em relação à participação dos professores, à seriedade dos professores, novos professores, com nova mentalidade, a mentalidade dos alunos também, e também a sociedade não aceita mais isso. A sociedade acriana cansou desse tipo de prática, porque é uma violação de um direito fundamental, que é o direito à igualdade, ou seja, o direito de igualdade ao acesso e o direito de igualdade à permanência. Isso era uma deslealdade, violava a Constituição e a consciência de todos os estudantes que estudavam, que não tinha poder, que não tinha influência política, que tinha que dar o duro e fazer o vestibular e arriscar ser reprovado, e outros que sem o mínimo esforço conseguiam entrar pela porta dos fundos. Então, nesse sentido, melhorou. E graças a Deus, hoje nós temos todas as disciplinas com professor, né? Contratamos novos professores, temos novos projetos, né? Inclusive você já participou de um que nós fizemos, que é o concurso de Direitos Humanos, foi o vencedor, né? E também foi para os Estados Unidos. Isso dá satisfação a nós, tá? Saber que tem novas ideias, novas concepções, pessoas pensando diferente e tentando fazer as coisas corretamente. Sempre há erros, sempre há falhas, mas essa participação dos alunos e os novos professores ajudaram bastante. E na área de Direitos Humanos, tem alguma atividade dentro da universidade, no departamento, nesse momento? Olha, nós estamos tentando direcionar o curso para trabalhar com o povo. Não se admite que o estudante de Direito passe 4 ou 5 anos lá na universidade e tão distante, sem ter contato com o povo. Então nós temos agora o Núcleo de Prática Jurídica, temos o anexo do Juizado Cívico, que é um convênio com o Tribunal de Justiça, inclusive com o apoio da doutora Eva, que é uma das coordenadoras, e lá nós atendemos na parte civil as pessoas que têm problemas jurídicos, né, pessoas mais carentes. E também estamos com o projeto do anexo criminal. E também criar um núcleo de estudos e práticas, né, na área de direitos humanos. E nesse aspecto é importante o curso de Direito, porque é formar novos profissionais que possam atuar em defesa da nossa gente. E não aquele profissional
impecavelmente vestido, né, que vem para dominar. Não, esse indivíduo que passa lá, ele tem que andar junto do povo. Ele não tem que ir lá para ser o comandante ou dominante. Ele tem que estar lá, é para a defesa dele. E o direito é justamente isso, é para a defesa do mais fraco, a defesa do pobre. Tá? Então, quando tem a tendência do profissional do direito, ao se formar, mesmo aquele que vem de uma família humílima, né, de origens paupérrimas, mas ele se incorpora naquela figura, esquece as suas raízes, às vezes até tem vergonha de andar com o pai ou com a mãe na rua. Né? E se alia, ao invés de se aliar ao fraco, ele se alia ao forte. E com essas iniciativas, então, o Departamento de Direito está tentando mudar o perfil do estudante de Direito. Esse é o nosso sonho, é a nossa intenção. Estamos mudando toda a grade curricular, com um novo plano pedagógico, para que, pelo menos, a gente caminhe nessa direção. Sabemos que é um longo caminho e que não tem resposta muito simples para chegar a esse objetivo, mas essa é o nosso sonho. Professor Edson, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, o Ideias da Aldeia está de volta. Estamos de volta conversando com o professor da Universidade Federal do Acre, pós-doutor em Direitos Humanos e atual chefe do Departamento de Direito da UFAC, o professor Edson Carvalho. Professor, nós conversávamos sobre direitos humanos e existe uma concepção, embora pequena, mas existe, de que os direitos humanos são direitos que servem para proteger bandidos. Qual a sua opinião sobre isso? Essa é uma visão equivocada. O sistema jurídico que temos foi aquilo que a gente conseguiu de mais evoluído em termos de sociedade, em termos de respeito ao ser humano. Na Constituição nós temos os direitos fundamentais que representam os direitos humanos que são declarados universalmente. Esses direitos, eles são, ou pelo menos deveriam ser, para aquele que cometeu qualquer crime ou que cometeu qualquer ilícito, seja ele muito rico, seja ele muito pobre, seja ele um monstro ou seja ele um anjo, todos aqueles direitos, eles protegem o ser humano, é o mínimo, é o padrão que toda sociedade civilizada deve propiciar aos seus cidadãos. Agora, o bandido que cometeu seu crime, ele vai ser julgado de acordo com essas normas. Foi a mais civilizada forma que conseguimos de punir aqueles que cometeram os crimes. Tá? Fora disso é a barbárie. É o olho por olho, o dente por dente. É a violência, é o derramamento de sangue, é a vingança. E a gente sabe, a história já provou, que a melhor forma de combater essas violações de direitos humanos, tanto pelo Estado como por indivíduos, é que agentes do Estado, principalmente polícia e tudo mais, que às vezes com aquele micropoder, ele se sente no direito de julgar, condenar e tirar a vida de qualquer pessoa. E normalmente as pessoas, os policiais principalmente, têm essa ideia de que, olha, estão protegendo o bandido, etc. e tal. E isso já mudou bastante. Mesmo a polícia tem curso de direitos humanos e ela está lá para cumprir a lei. Mas ela deve obedecer à lei e não fazer o papel de juiz. Não se admite tortura e não se admite pena de morte. Porque eles não têm essa competência. Nós, o povo, não lhe demos. E veja, qualquer violação de direitos humanos, ela acaba sendo uma ameaça a todos. Nós não podemos
de onde vier essa violação, nós não podemos condescender com ela. Então foi a forma mais civilizada que conseguimos. Não é para proteger bandido, é também para proteger qualquer ser humano, seja rico, pobre, monstro ou não. Mas pelo fato dele ser um ser humano, ele tem aquele mínimo, aquele padrão que deve ser obedecido para todos. Professor, se todos então têm acesso a esses direitos humanos ou têm esses direitos, trazem consigo, já de que maneira essas pessoas podem, se sentirem violadas nesses direitos, assegurarem? Olha, a realidade é um pouco triste, nós estamos longe disso. O mundo é muito imperfeito, a sociedade é muito imperfeita, mas a gente vê, tem o Estado trabalhando, tem o governo trabalhando, tem as universidades, tem as escolas, com muitas deficiências, tá? Porque nós estamos numa conjuntura mundial, nós estamos numa conjuntura econômica, nós estamos numa conjuntura social, de poder político e tudo mais. Então não existe resposta simples para questões tão complexas. Agora, a educação pode fazer muito, não pode resolver tudo. Mas a gente já viu que países que investiram muito em educação resolveram boa parte de seus problemas, não resolveram todos. Mas a educação é fundamental. Por quê? Porque uma pessoa educada, ela é capaz de procurar um trabalho e tem maior probabilidade de conseguir trabalho. Ela é capaz de cuidar melhor da sua saúde. Ela é capaz de conhecer melhor os seus direitos e defendê-los. Então nós temos que fortalecer as pessoas através da educação. Esse é um caminho. Agora, é importante emprego? Lógico. Sem emprego, tudo isso fica difícil. Por isso que os direitos são interdependentes. Como você vai ter boa educação se você não tem boa saúde? Como você vai ter boa educação e saúde se você não tem emprego? E como você vai ter tudo isso se você não tem moradia? Agora, tanto é que o Estado tem feito um grande esforço nesse sentido. O Brasil foi o país que mais investiu em reforma agrária. Nenhum país investiu tanto em reforma agrária como o Brasil. E até hoje nós temos aí milhares de sem terras. Milhares de pessoas que não têm onde trabalhar e não têm terra para cultivar. E sendo um país que tem muita terra. Com todo esse esforço nós não conseguimos. Agora, nós temos um passado de 500 anos, 300 anos de escravidão, e nós não vamos resolver os problemas do país em 1, ou 2, ou 3, ou 4 anos. Isso é um processo. E certos direitos que estão consagrados na Declaração Universal e na Constituição, nos direitos fundamentais, são direitos que vão sendo promovidos gradualmente, mesmo porque o nosso Estado não tem os recursos suficientes. E de que maneira, professor, então, que a universidade contribui para essas melhorias sociais? Olha, a universidade, todos nós sabemos, passa por séria dificuldade, por séria crise, mas é lá que é a Universitas Studiorum, é lá que deve se estudar, é lá que deve se pensar a solução. A universidade, ela se baseia em 3 tripés: ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa é justamente para descobrir solução e a extensão para levar essas soluções. E o ensino para formar as pessoas. Muitas vezes a nossa educação, às vezes ela deforma mais do que forma. A gente sabe disso. Sabemos dessas imperfeições, mas precisamos ter consciência, discutir e corrigi-las. A universidade pode fazer muita coisa, no sentido de formação, no sentido de buscar soluções e de apontar também as soluções. Também não pode tudo. Esperar que a universidade resolva problemas que são de uma conjuntura internacional e tudo mais. E aí envolve muito o comportamento de quem faz universidade, porque quando você fala universidade, parece que você está falando de um prédio ou de um local, mas a universidade são as pessoas, depende muito do comportamento, do comprometimento de quem está lá fazendo a universidade. O senhor já foi, inclusive, vice-reitor da Universidade Federal do Acre, teve uma experiência administrativa junto à administração superior da universidade. As pessoas têm uma visão de que a universidade, em especial, em particular a UFAC, ela está fechada, confinada aos seus muros.
O senhor, como, por já ter sido vice-reitor e hoje por estar à frente de um departamento, de um dos cursos, o senhor concorda com essa visão? Olha, em parte sim, eu concordo, porque, veja, e por outro lado também eu sou mais criterioso em criticar quem está lá, porque eu já sei como é difícil fazer, como é difícil mudar e como é difícil, principalmente numa situação de poucos recursos. Mas isso não é impedimento que se possa fazer alguma coisa. Mas hoje eu sou muito mais leniente. Eu vejo alguém fazendo alguma coisa, eu já não critico tanto. Tá? Mas a universidade, ela tem críticas merecidas. Ela pode fazer muito mais. E essa é uma crítica que eu compartilho e muita gente compartilha. Precisamos abrir mais. Né? Agora, ela enfrenta uma série de crises, passou por várias greves, e essas greves foram em defesa da universidade, porque sem essas greves a situação estaria pior. Né? Agora, logicamente não vai ser a universidade que vai resolver todos esses problemas, ela é uma parte importante dessa equação. Mas os problemas estruturais que a universidade passa, eles refletem no tipo de atividade que os alunos querem desenvolver? Reflete, é uma insatisfação. Os alunos sempre me procuram insatisfeitos com o modo de se fazer a universidade. E a universidade aqui, ela criou uma certa cultura diferenciada. Tá? Ela foi criada na época do regime militar, e não houve o quadro foi feito sem muitos critérios de seleção, né? Não havia concurso à época, e criou um certo padrão diferenciado das outras. E a universidade, ela falta ainda uma vida cultural, uma vida intelectual, uma vida universitária mais intensa. É isso aí nós precisamos desenvolver ainda, envolver os alunos, resgatar aquela capacidade do jovem de sonhar, de revolucionar, de mudar. Então a universidade não pode ser um cemitério de ideias. Ali tem que estar fervilhando, tem que estar fervendo as ideias, todo mundo debatendo. E nós não podemos também ter aqueles estudantes dóceis, né? É assim mesmo. Docilidade nunca. Tá? Mas violência também nunca, né? Porque não resolve essa forma de resolver os problemas. Então, isso aí tem que voltar ainda, porque parece que se perdeu muito. Aquelas bandeiras de uma sociedade mais justa, mais democrática, etc. e tal, com a queda do comunismo, né? Aquelas grandes bandeiras parece que se arrefeceram. Professor, o senhor já recebeu convites para lecionar em universidades fora do país, nos Estados Unidos, e também em outras universidades brasileiras, como por exemplo a Universidade Federal de Pernambuco. E mesmo com todos esses problemas estruturais, o senhor permanece na Universidade Federal do Acre. Por quê? Olha, eu tenho uma relação de amor pela universidade e pelo Acre, que eu aprendi a amar, que morava em outro estado, em Minas, e quando vim para cá, comecei a trabalhar, e depois fui para a Federal de Pernambuco e acabei voltando, né? E eu tenho uma relação com o Acre talvez diferenciada de todos aqueles que vieram para cá. O Acre para mim é remédio. Tá? Que eu tinha problemas respiratórios e vim para cá porque aqui nunca tive problema respiratório. Então isso acabou fazendo parte da minha saúde, da minha vida. Tá? E aprendi a amar também o povo, porque o povo aqui é um povo muito hospitaleiro, é um povo muito bom. Então eu não tenho familiares aqui, mas tenho uma família, que são meus vizinhos, que são pessoas que fazem uma família. E isso é algo que a gente não vê nas grandes cidades, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Recife. O Acre ainda guarda esse ar ainda de uma cidade, eu não digo pequena, né? Mas uma cidade aconchegante, que você pode conversar, que você pode parar, que você pode ter seu vizinho ao lado e sempre estar ali, como se fosse uma família. Isso é diferente, outros lugares não existe, né? Professor, falando dessas peculiaridades que o Acre tem, uma das peculiaridades que nós temos também é de sermos vizinhos, de fazermos fronteira
com 2 países, com a Bolívia e com o Peru. E a universidade, também debatendo esse tema dos direitos humanos, tem realizado alguns encontros, algumas atividades com relação ao tema da integração. Qual a importância da integração regional dessa região do estado do Acre, particularmente do país, do Brasil, através do estado do Acre, juntamente à Bolívia e ao Peru? Olha, existe um grupo na universidade, que é o grupo MAP, né? Que é o grupo que tenta fazer essa interligação cultural, científica, técnica entre Brasil, Bolívia e Peru, e é comandada por pessoas muito dedicadas, muito compromissadas, e nós esperamos integrar esse grupo. Já fizemos algumas reuniões, participamos de algumas atividades na área do direito da integração, na área de direitos humanos, direito ambiental. Nós estamos aqui tão próximo da Bolívia e do Peru, países que têm uma história riquíssima, né? Civilizações aqui que viveram próximos e que são países que têm muito a nos ensinar. E eu, nesse aspecto, acredito que nós podemos fazer essa integração através do direito, ou seja, tanto é que existe o direito da integração. Não é possível que estejamos aqui tão próximos, né, e nos sintamos tão distantes. E aí a universidade é um papel fundamental nessa parte de integração. Integrar os alunos, integrar professores, integrar as universidades. Aliás, em tudo, né, quanto mais cooperação, quanto mais integração, mais a gente pode arrefecer esse espírito, esse sentido de competição. Professor, estamos chegando ao final do nosso programa, nesse papo interessante sobre o papel da universidade, sobre a discussão dos temas do tema de direitos humanos, de direitos fundamentais. Muito obrigado pela sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Bom, eu agradeço muito o seu convite e gostaria aqui de convidar a todos, né, para que se esforce para entrar na universidade, porque lá é um local onde se deve pensar, se deve estudar, se deve revolucionar. E nós temos que resgatar esse sonho, né, de mudar, de fazer uma sociedade mais justa, mais solidária. E aí nós temos que reformular nosso ensino, reformular a nossa forma de pensar. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, se a gente quer mudar, primeira coisa, a gente tem que mudar o nosso pensamento. E depois você começa a mudar as suas ações. E aí programas como esse podem ajudar muito. E também no dia a dia, no seu espaço de trabalho, cada pessoa, cada estudante, em cada carta que escreva, ou em cada mensagem, em cada oportunidade do seu programa, que a gente possa sonhar com um mundo novo, com algo diferente, com algo que seja bom, mas que seja bom para todos, né? Porque quando é bom para alguns só, aí é privilégio. Então nós precisamos resgatar essa capacidade de sonhar. E a universidade, na realidade, ela representa isso, o universo. Né? E lá é o local onde mais se representa, ou mais se pode trabalhar o universo humano. Muito obrigado, professor. O Ideias da Aldeia vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos os telespectadores nas 22 cidades do Acre que acompanharam esse bate-papo sobre direitos humanos e o papel da universidade com o professor Edson Carvalho, da Universidade Federal do Acre. Até a próxima.